Olá, estamos aqui para o 5º episódio do Saia de Saia Podcast e estamos aqui com convidadas que já estiveram aqui, mas por motivos que a gente nem sabe explicar, mas o vídeo foi perdido. Então eu quero agradecer imensamente cada uma de vocês, porque quando eu soube que o vídeo tinha se perdido, eu tive que assimilar 24 horas para mim falar com vocês. E adivinha o que aconteceu? Elas me acolheram, sim. Elas falaram, não, Gabi, vamos fazer de novo. Eu achando que elas iam pirar, Então elas me acolheram como mães, que são. Disseram, não, a gente adorou aquela noite, vai ser um prazer repetir, a Cleo falou, porque não era um podcast, era uma reunião com amigas. E, gurias, eu fiquei muito feliz, da forma com que vocês receberam. Eu tava muito nervosa. O Dani disse, se acalma, meu marido, sabe quando é uma coisa que tu não controla. E vocês me receberam com tanto carinho e aqui estamos novamente para gravar. E muitas pessoas pedindo, cadê a gravação? Cadê? Então, gente, vamos gravar novamente, tá? Eu tô aqui com mulheres que eu escolhi a dedo para falar sobre um assunto que a gente tá ouvindo falar muito mais. É um assunto que talvez há alguns anos atrás, 2 anos, a gente não ouvia tanto, mas hoje a gente sabe que a palavra mães atípicas, abrange as famílias, e a gente precisa, sim, estar por dentro desse assunto, porque é a sociedade, é onde a gente vive, e talvez a gente só se dê conta quando passa por isso. Então não, vamos se dar por conta antes, gurias? Então por isso que eu trouxe elas novamente aqui. Então, para iniciar, eu vou pedir que vocês se apresentem, cada uma de vocês se apresente e fale um pouquinho, quem é a Cleo, as Cleo estão aqui, e contem um pouquinho sobre o que é ser mãe atípica e o nome do filho de vocês ou filha, tá? Vou começar com a Pri, que tá aqui do meu lado. Tá. Eu sou Priscila Garay, o meu filho mais velho é o Benício, de 17 anos, o do meio é o Hector, com 11, e o mais novo, Lázaro, de 6 anos, que é autista. E ele teve o diagnóstico com 2 anos, então há 4 anos a gente vive nesse mundo do autismo, sempre estudando, pesquisando e aprendendo muita coisa, se melhorando e se modificando muito através desse mundo, desse olhar, neurodivergente que a gente chama, que é diferente de tudo. Cleo. Eu sou Cleonice, sou mãe do Gabriel, que tem 25 anos, e sou mãe do Davi, que tem 22. Esse, então, tem autismo. A gente constatou que ele tinha o autismo, foi fechado o diagnóstico dele em 2008. Então, a gente já vinha com uma caminhada atrás de verificar qual era a deficiência dele, o que ele tinha, o que ele nos trazia de diferente, porque a gente percebia, que ele era muito diferente do irmão dele. Então, em 2008, a gente conseguiu fechar o diagnóstico e, a partir do momento que fechamos, iniciamos as terapias, que na época a gente fazia, para tentar melhorar um pouco a saúde dele, a mobilidade dele, a vida dele em si. Cleide. Eu sou a Cleide Moraes, eu sou mãe da Milena hoje 27 anos. Eu tenho o Luiz Henrique, que é o autista, o Luiz tem 7, teve o diagnóstico com 3. Sou tia também de autista, e hoje eu estou em casa. Não estou trabalhando devido a terapias dele, não trabalho mais e estou só em casa com ele. Ótimo. Gica. Eu sou a Gisele, sou fisioterapeuta, sou mãe da Ana. A Ana tem 4 anos, nasceu com uma cardiopatia congênita grave. São 4 defeitos que ela tem no coração. E ela nasceu e operou com 7 dias. No pós-operatório tardio, ela fazia uns 5 dias, eu acho, da cirurgia dela. O coração dela falhou, faltou oxigênio para o cérebro e ela tem paralisia cerebral. Então, todas apresentadas. Gurias, eu passei, por um momento muito difícil
em que o Luca, o meu filho mais novo, precisou, em função das professoras terem indicado, procurar a fono, procurar a neuro. E quando elas falaram procurar a fono, já me deu um... Eu lembro que eu encontrei você na consulta, eu nunca vou esquecer. E a gente quer se fazer de forte, a gente quer fazer que tá tudo bem. Mas não tá tudo bem, porque nesse primeiro momento, quando a gente tem a desconfiança, a primeira coisa é a gente colocar a culpa em nós, de qualquer erro que deu com o nosso filho, porque eu acredito muito que Deus fez a gente ser mãe, ser pai e ser mãe, pra gente parar de olhar só pra nós, né? Porque quando a gente é mãe, pai e mãe, a gente tem um outro ser que a gente olha, que a gente daria vida, que a gente faz de tudo, que a gente quer que esteja bem. Eu acredito que isso é uma obra de Deus já pra gente não ser egoísta e não pensar só em nós, sabe? E quando tu recebe assim, de um profissional que o teu filho pode ter alguma coisa diferente, aquilo te trava, né, num primeiro momento. Eu lembro que eu travei, assim, algumas horas, e aí eu já fui ligando pra neuro, pra secretária que eu conheço, ela já conseguiu a consulta, mas foi muito difícil pra mim. Eu lembro que eu chorei 3 noites, como se a culpa fosse minha. E aí meu marido conversava comigo, tu nem sabe, a gente nem foi ainda. Mas sabe o que é tu sentir que tem algo diferente? E o Luca hoje, ele ainda não foi diagnosticado, até a consulta, vocês me perguntaram, né, em agosto. Mas eu passei por isso e o meu olhar mudou. Mudou com os autistas, mudou com qualquer criança diferente. Mudou meu olhar com a mãe da criança. Por isso que eu disse lá no início que talvez que a gente não precise passar pelo processo para a gente se colocar no lugar do outro ou para a gente procurar saber mais sobre essas crianças que são diferentes, que são atípicas. O que eu quero saber de vocês, gurias, é como foi a descoberta, como foi para a família, como foi... eu até vi que tu gravou um vídeo, a família contando, Sim, né, como sim. foi. Porque às vezes a família também quer ajudar e atrapalha, às vezes um comentário vem na hora errada e fere, às vezes, sabe, tipo, como foi para vocês? Começar com as dicas. Eu, na verdade, eu tive 2 momentos, né? Foram 2 diagnósticos diferentes. Foi uma gravidez planejada, no morfológico de rotina do 2º trimestre. Nós fomos lá, fizemos, olha só o rostinho, a cara do pai. Lá pelas tantas, a médica parou de falar e perguntou: tem casos de doença cardíaca na família? Daí caiu o chão, né? Porque tu pensa, né? Coração é um negócio muito grave. Daí nós começa a corrida contra o tempo. A gente foi num médico aqui em Ijuí para fazer exames. Ele confirmou que tinha, mas ele não acertou qual era a cardiopatia que a Ana tinha. Inclusive, ele, naquele momento, ele disse assim: eu estudei em seminário, eu sou contra o aborto. Entenda como quiser. Ao meu ver, ele estava dizendo que se eu não fosse cristã, alguma coisa, que eu pudesse fazer um aborto. Então ele nos encaminhou para Porto Alegre. Eu cheguei em Porto Alegre com 27 semanas, com um fio de esperança que o diagnóstico tivesse errado, e lá se confirmou que a Ana tem uma cardiopatia congênita grave. Ela teria que nascer em Porto Alegre, operar quando nascesse, com 6 meses e com 5 anos. Teria uma vida normal. Nos falaram de riscos, ela poderia ter atraso de aprendizado, atraso de desenvolvimento, por causa da saturação mais baixa, mas ela teria uma vida normal. Operou, foi tudo bem, nasceu bem. No pós-operatório, fez um episódio de baixo débito, o coração dela falhou, faltou oxigênio para o cérebro, fez uma lesão hipóxica. E ali se começou a correr contra o tempo, né? Porque ela não saía do respirador, ela não mamava. E daí começou-se a falar em lesão neurológica. Até então, era esse nome, né? Lesão neurológica. Viemos embora com traqueostomia, com sonda de alimentação. Chegamos na neuro. Daí ouvimos pela primeira vez, né? Porque eu, como físio,
já tinha ouvido falar em paralisia cerebral, mas como mãe, daí começou, olha, provavelmente é uma paralisia cerebral, ainda não se confirma, assim, num primeiro momento, e se confirmou. A Ana ainda usa tráqueo, usa gastrostomia, ela não caminha, não senta sozinha. Então foram 2 momentos de aceitar o diagnóstico, né? O primeiro momento que a gente teve das 27, vamos dizer 22 semanas, quando a gente teve o primeiro morfológico, até as 39, quando ela nasceu, a gente teve essas 12 semanas para assimilar. Da lesão neurológica, hoje a gente foi no hospital, ela estava bem, amanhã não estava bem. Então cai o chão, assim, porque tu não tem chance de assimilar, tu tenta procurar culpados. Eu, por muito tempo, assim, eu fiquei, e se eu tivesse lá na hora, será que isso teria acontecido? Será que foi uma enfermeira que não viu? Não tem como saber, né? Procurando resposta. Procura a resposta. Tipo, da cardiopatia a gente pesquisa, né? Então, eu acabei estudando muito sobre isso. Qualquer pessoa tem chance. 1 em cada 100 crianças nascem com uma cardiopatia. Então, a chance de nós 5 aqui é a mesma. Então, isso eu aceitei. Agora, a paralisia para mim foi muito mais difícil para aceitar. Senti preconceito de algumas pessoas. Ouvi comentários, assim, por exemplo, a respeito de cardiopatia, assim, quando eu contei, né? A Ana tem uma cardiopatia. Mas o fulano, olha, ele tem 20 anos, descobriu agora a cardiopatia. Gente, existem cardiopatias e cardiopatias. A Ana era roxa. A Ana, até a segunda cirurgia dela, ela saturava 75, a Ana era roxa. Então é difícil, assim, daí tu vê, as pessoas olham, mas ela é roxinha. Sempre tem os comentários difíceis, assim, mas ela não fala. Não fala, ela usa traqueostomia. Então é bem difícil, assim, tu ouvir alguns comentários. Mas hoje é muito mais leve. Hoje é muito mais leve, muito mais fácil. Ela já tá com 4, né? 4 anos. 4 anos já. Passa. Voa, né? Parece que foi ontem tudo que a gente viveu, assim, mas passou. E falando, Gabi, se culpar, eu também, quando eu engravidei dele, eu tava com 45 anos. Eu também me culpava de, meu Deus, a idade que estou, né, e vou engravidar. Isso também eu pensava. As pessoas também diziam, mas é a idade, né, isso também pensava, de meu Deus. Mas não, eu acho que isso não tem nada a ver, tu se culpar. Né? Tu vai ter que abraçar aquilo ali, tu vai ter que cuidar do teu filho, porque é teu. Mas como foi quando tu descobriu? Dele mesmo, foi um choque, claro, né, no dia, assim. Mas foi tranquilo, não foi assim tão, tipo, que triste, que ficasse com vergonha. Foi com que idade? Eu encarei bem normal. O Luiz estava com 3 aninhos. Foi também pela escola, com fono também, né? Que pediram a fono. E o Luiz, ele é muito elétrico, sabe? O Luiz na escola não parava. Ele não deixava as crianças dormir. Ele atrapalhava já as crianças, sabe? Então a tia lá, a prof dele, disse, mãe, tem que dar o Luiz assim. E falar também não falava, né? Ele balbuciava coisas. Até pra mim foi dito que talvez ele não fosse verbal, não seria verbal. Hoje em dia tem que pedir pra ficar quieto. Fala demais, né? Mas tudo as terapia, né? Que isso é muito bom. Que remédio, né? Não tem um remédio, mas terapia. Então, desde ali, então, foi só terapia mesmo com isso. Que bom. Para mim foi, acho que bastante diferente do que foi para as meninas. Como o Davi apresentou como é que eu vou dizer assim, formas diferentes já lá desde o início da vida dele, né? Logo com 3 meses, assim, eu percebi que ele era uma criança muito quieta. Onde a gente colocava ele ali, ele ficava. Ele não se mexia muito. Aí um dia, numa consulta, eu coloquei para a pediatra, né? Eu disse, doutora, se eu coloco ele assim, ali ele fica e não se mexe.
ele não tinha que estar tentando já se levantar, né? Fazer todas aquelas expressões que os bebês fazem. Tanto é que o Gabriel, meu mais velho, com 3 meses ele me caiu da cama, né? Então eu achava aquilo muito estranho, porque... Tu tinha uma comparação. Eu tinha com quem comparar, por mais que a gente não deva comparar, né? Mas nisso nós tínhamos. Então, começamos a fazer exames e verificamos que ele era hipotônico. Aí ela disse, ele é hipotônico, vamos ter que começar a fazer umas terapias para fortalecimento e tal, isso e aquilo. Então, dos 3 meses e meio até os 6 anos ali, a gente foi fazendo várias atividades, vários exames, várias consultas para verificar o que ele tinha, né? E por que ele tinha isso. Então, nós fizemos N exames, né? Então, isso foi... eu fui, meio que me preparando, eu acho, sabe? Meio que me preparando, porque primeiro veio a hipotonia. Depois, ele começava a chorar e se afinava e desmaiava. O que é isso, né? Aí a doutora, a neuro, na época que cuidava dele, disse que era terror noturno, né? Que é uma doença, né, neurológica. E daí um tempo depois apareceu convulsões. Ele tinha queda de cabeça, né? Volta e volta, ele fazia assim com a cabeça. Aí o que é isso? E eu sempre tive um receio de não colocar doenças nos meus filhos. Eu não queria, porque a gente vê que tem umas pessoas que são meio neuróticas, né? Que vê uma coisa diferente no filho, acha que ele já tem isso. E eu tentava não fazer isso. Então, um dia eu percebi que ele fazia então assim, né? Ele caía a cabeça e ele voltava, mas era questão de segundos. O que é isso? Aí fui consultar. Não, daí eu pedi para a prof da escola observar e pedi para o meu esposo também observar para ver se eu não estava inventando coisa. E daí eles disseram que não. E aí a prof me disse, falei com uma pessoa e ela me disse que pode ser isso ou convulsão. Quando ela disse convulsão, assim, aquilo me chocou. Esse foi o primeiro dia assim que me chocou. Aí marquei pediatra e marquei neurologista, né? Daí falei com a neuro e ela disse, vamos ter que fazer um eletro. Fizemos o eletro, era uma convulsão em cima da outra. Então, isso sim, assim, foi a coisa que mais me chocou, assim. E nem se falava em autismo. Nem se falava em autismo. Imagina, ele tem 22. Não, nem se cogitava. Aí continuamos a tratar e tal, né? Conseguimos, assim, diminuir consideravelmente as convulsões, né? Aí um dia nós trocamos de médico, né? Daí um outro neurologista sugeriu que a gente, então, entrasse em contato com a PUC em Porto Alegre e fizesse consultas lá, porque na visão dele o Davi teria que fazer uma cirurgia no cérebro, uma chamada calosotomia. Que essa calosotomia, então, ela seria, não sei explicar direito, mas seria uma cirurgia que diminuiria consideravelmente as convulsões. Mas daí, a gente conseguiu, com medicamentos, também orientado pelo médico daqui e pelo pessoal da PUC, né, diminuir as convulsões. Aí, beleza, né? Continuamos a fazer os exames, continuamos indo em neurologista para fechar o diagnóstico, então, porque nós queríamos saber exatamente como é que era o nome disso que a gente estava lidando, né? E se vocês olharem o Davi, ele é uma criança, assim, ele não demonstra nada, ele não demonstra que é especial. Ele só é quieto, né? E ele também não fala, né? O Davi é um autista não verbal. Aí em 2008, que a gente levou ele em Porto Alegre num outro médico, também orientado pelo médico daqui,
esse sim, então fechou o diagnóstico chamando de epilepsia refratária cromossômica com traços de autista. E daí no laudo que ele deu na época, ele colocou como nível 3 de autismo, né, severo. E desde então, então a gente começou a fazer terapia, coisa e tal. E a nossa família, como eles acompanharam isso tudo desde o início, nós não temos problema na família, mas o que a gente percebeu bastante, percebe bastante, que ainda tem, né, são pessoas que dizem, mas ele não fala por quê? Por que ele não fala? Mas o que ele tem? Ele é tão... Não, nem parece que ele é doente. Mas assim, bom, TEA, transtorno do espectro autista, é uma doença? Sabe? Então, são coisas assim que me fazem pensar e no mesmo momento me dizem assim, eu tenho que tratar o meu filho como doente ou não? Mas nesse sentido, então, assim, a gente percebe que as pessoas não entendem exatamente. Na verdade, tu pegou uma fase bem pior. Sim. Porque hoje as pessoas entendem, tá se falando muito. Mas o teu filho tem 22 anos. Isso. Então, tu pegou lá que ninguém nem sabia o que era autismo. Né? Não se falava não. disso. Tanto nem que os essa demora pro diagnóstico, né? Nem os neuro, porque os neuro também nunca comentaram isso. Até teve um dia que... Gostaria até de perguntar para vocês, meninas. Um dia eu levei ele num médico em Santa Maria. Aí eu disse assim para ele, doutor, o Davi parece que aprende e desaprende. Daí ele me olhou assim, mãe, a gente nunca aprende e desaprende. Quando um ser humano aprende, ele aprendeu. Não tem como desaprender. Mas os autistas parece que vão e voltam. Tanto é que o Davi falava. Ele falou, balbuciou, disse algumas palavras ou micropalavras, frases completas, ele só fez uma vez, mas nunca mais. Mas fez. Então, por isso que eu ainda tenho uma grande esperança de que ele vai falar ainda. Eu disse para ele, eu vivo dizendo para ele que a esperança que eu tenho é de que ele vai dizer mamãe e papai. Vai. E não pode perder a esperança, né? A esperança que nos move e as terapias vêm para nos dar esperança, né? Hoje o Davi está sem terapia. Ele vai na escola da PAI, mas ele tinha fisioterapia lá, mas também em função de todas a quantidade de pessoas atendidas pela PAI, ele está sem terapia. Estamos encaminhando de novo, espero que a gente consiga, né? Porque eu considero assim, as terapias fundamental para esse tipo de transtorno, digamos assim. Priscila. O Lázaro, então, a gente começou a desconfiar, não por nós, apesar de ser o terceiro filho, isso é uma coisa que acho que eu não cheguei a me culpar, mas eu pensava como é que eu não percebi antes, assim, porque ele não falava aos 2 anos, né? Aí a minha cunhada, que é médica, que já sabia, assim, ela é clínica geral, mas ela já tinha um pouco de conhecimento. Ele fez 2 anos e o pediatra dizia, tem o tempo dele, aquela famosa frase, ele tem até os 3 anos para falar. Então, não me preocupei. Os manos falaram perto dos 2 anos, mas ele não falava nada. E ele também perdeu alguns traços, assim, que é o autismo regressivo, que a gente chama, e fazia imitações, parou de imitar, comia de tudo, parou de comer, parou de apontar, parou de fazer muita coisa. Entre 1 ano e meio e 2, mas que nem a Cleo falou, ele sempre foi, desde bebê, muito passivo, muito tranquilo, onde tu botava ele ficava, tu tira do carrinho ele não reclama, tira do brinquedo não reclama, sempre tudo muito bem. Mas eu achava, é uma criança tranquila, beleza, né? E daí então com 2 anos ela disse, quem sabe procura um neuro, porque ele anda muito na ponta do pé, ele não fala, ele tem estereotipia que batia as mãozinhas, né, balançava as mãos. E ele não fala ainda, então daqui a pouco pode ser que seja autismo ou só um atraso de fala, né? Eu acho que teria que investigar.
Aí eu levei um susto, assim, porque nunca me passou pela cabeça isso. E quando eu fui pesquisar, daí então fui pra internet pesquisar, aí eu me assustei um pouco mais, assim. Eu lembro que eu senti muito medo, assim, chorei bastante no primeiro dia, porque de 15 características, 12 o Lázaro tinha de autismo, né? Então era praticamente certo que ele teria. Mas até por desconhecer esse assunto, fiquei pensando como é que vai ser a vida dele. Ele vai casar, vai namorar, vai ter filho, vai viver sozinho, vai depender de mim. Como é que vai ser isso, sabe? Fiquei com esses medos, assim. Mas não cheguei a ficar, assim, de luto, que muitas mães, né, às vezes passam por essa parte, né, de não aceitação, porque comigo, porque Deus fez isso, esse tipo de coisa eu nunca senti, assim. E daí, então, logo a gente foi... conversamos com uma psicopedagoga, amiga nossa, dela foi fazendo umas investigações e deu algumas atividades pra gente fazer em casa, troca de rotina, então ele deu uma melhoradinha em alguma coisa, mas estagnou de novo. Aí a gente esperou a consulta da neuro, que foi com 2 anos e meio, mas antes disso foi logo depois da pandemia também. A pandemia também foi o período que a gente ficou em casa, então a gente achava também que era por isso, não convivia com outras pessoas, né? E então a gente decidiu colocar ele na escola, que foi com 2 anos e 4 meses, e já colocamos na fono também. Então, pelo diagnóstico da fono e pela experiência da escola, da pedagoga da escola, também tinha traços de autismo. Aí a gente já foi com alguns laudos, assim, para neuro, e ela já diagnosticou com 2 anos e meio, então, com autismo. E foi super bem recebido, assim, na família, a gente já conversava sobre isso. Os avós, os tios, os primos, todo mundo, né, pegou junto, assim, não, vamos lá, vamos estudar, acolheu, vamos, nos ensine o que a gente tem que fazer, né, como que a gente tem que agir com ele, o que a gente vai ensinar. E daí de lá pra cá muda radicalmente a vida, né. Mas... graças a Deus, a gente sempre foi bem acolhido, assim, com os amigos também. E sempre rezando e pedindo orientação e tentando sempre fazer da melhor forma, né? E daí, então, ele já começou as terapias também. Ele com 2 anos e meio, terapia ocupacional. Aí veio musicoterapia, psicomotricidade, a fono que ele já fazia, depois psicólogo. Vamos lá. São vários. Psicólogo, musicoterapia, neuropedagoga, terapia ocupacional, fono, neuro, psicomotricidade. São 6. E a neuro. Mais a neuro, que ele é a visita a cada 6 meses, né? Pra fazer revisão. E daí na escola ele faz atendimento no AE, né? Que é o atendimento especializado para quem tem laudo no turno inverso. Tem que ter. São 7 profissionais, na verdade. Aí a gente se coloca no lugar de uma mãe. Tu disse assim, ó, eu não tô fazendo nada agora. Não tá fazendo, né? Tu estaria fazendo menos trabalhando num local com carteira assinada, com ponto, do que tudo que tu tem que fazer. E aí eu fico me perguntando assim, que bom que nós temos condições de levar na fono, de levar na TO, de levar na físio, né? Porque o Luca tem o pezinho, né? Foi o motivo pelo qual chamou a atenção, foi o pé. E aí a preocupação do tendão, Isso, né? Encurtar, daí vai na físio. Aí agora vai ter a consulta com a neuro, né? E a gente sabe que não são todas as pessoas que podem ter tudo isso. Com certeza. E o quanto isso foi importante pro Lázaro. Não vou? Muito. É outra criança. É outra criança. Ele tá falando, né? Não, é não verbal. Sim, tá 1 ano e meio começou a falar. Mas até os 5 foi não verbal, exatamente. Imagina. Nem imagina se ele não fizesse, talvez não ia falar. Não ia falar. Gabi, eu queria falar também, ao contrário do o meu e o dela, né? O meu, como eu disse, era super elétrico, é até hoje, né? O dela não, já é bem mais quietinho, né? Tem o da Fran, que é também lá, da Triamor também. O dela sentou lá no chão, lá ficou, deram um brinquedo, um livro, lá ele fica. Então é diferente, assim, as características, né? Do jeito. E para criança, às vezes, sei lá, falando dos profs não falar, é fácil ter aquela criança, mas para criança não é legal. Chega lá, fica só naquele canto sentadinho ali. Tem que interagir, ele tem que brincar. Ele tem que ser estimulado. E é isso que as terapias nos ensinam. E o né? Ele tem que controlar
né? Imagina. Ele também, porque também não é bom. É muito. Aquela coisa assim, aquela agitação. É. Né? Então é bem complicado. Um sempre é diferente do outro. Nenhum autista é igual ao outro. Né? Assim como, né, nenhum ser humano é igual. Exatamente. E a gente vê o diagnóstico agora, o diagnóstico nas pesquisas, que de cada 36 crianças, Isso, uma é autista. É, mas a próxima pergunta agora eu vou fazer para a Gi. Expectativas e realidades. Quais eram as expectativas que você tinha sobre ser mãe antes de ter, né, um filho especial, uma filha? E se isso mudou depois? Eu acho que todo mundo idealiza um filho, né? É o tal do filho idealizado. A Ana foi uma criança planejada, foi um bebê planejado. Então, quando veio o primeiro diagnóstico, foi aquele baque, beleza, tem tratamento. O tratamento é cirúrgico, né? Mas tudo normal. Daí vem o segundo diagnóstico. E na época que eu ganhei a Ana, onde eu trabalhava, nós éramos em 4 grávidas. Tudo assim meio encordoado, sabe? Uma nasceu 3 dias antes da Ana, uma nasceu no dia seguinte da Ana, então era tudo muito próximo. E pra mim foi muito difícil ver elas amamentando os filhos engatinhando, os filhos falando, caminhando, e a minha não. Então, pra mim, teve um momento assim, essa época foi muito difícil pra mim. Até que eu parei e pensei assim, não, a minha filha tá evoluindo no ritmo dela. Porque quando eu vim pra casa com ela ficava lá. A Ana sempre foi uma criança muito tranquila. Tu conhece ela, né? Ela é muito tranquila, ela é muito de boas. E daí, mas no momento que tu começa a ver uma evolução, que até o ano passado ela falava, ela botava o dedinho na traque e falava, que ela imita, ela é muito inteligente, graças a Deus o cognitivo dela não foi tão atingido, que é mais fácil a gente reabilitar físico do que cognitivo, né? Então, tu vai aceitando. E o Jaime sempre diz, né, o pai dela, aceitação. Em primeiro lugar, aceitação, não interessa o diagnóstico, aceita o teu filho. Pra mim foi mais difícil do que pra ele. Eu acho que talvez por eu ser da área da saúde e ter uma noção, porque eu pensava assim, o que vai ser dela no futuro? Quem vai cuidar da minha filha? O Jaime já é mais velho do que eu já não sou mais tão nova. A gente não sabe a expectativa de vida da Ana por conta da cardiopatia. Não existem estudos suficientes para dizer ela vai viver até os 60, até os 80. Não tem, porque essas cirurgias que ela faz são cirurgias relativamente recentes, dos anos 60, 70. Então não tem crianças idosas que tenham. Não tem como saber. Mas aí teve um monte de coisa na cabeça, mas assim, depois que eu aceitei, que eu comecei a levar as coisas mais leves, eu faço tudo com a minha filha, vou por tudo. É verdade. Eu digo que é o feijão preto, assim. Até estranhei aquele dia que eu não vi ela na feijoada lá do Rotary. Não, ali eu fiquei com medo dos vírus. É. Foi o motivo que eu não levei ela. Não, porque ela sempre tá ela mesmo, sempre né? Vai. Mas ela, assim, ela é uma criança muito dada, muito fácil de lidar, e isso torna essa maternidade atípica mais fácil. Eu sempre digo assim, todo mundo diz, meu Deus, ela tá sempre rindo, ela tá sempre faceira, eu nunca vi ela chorar. As pessoas me dizem assim, não, a Ana não chora em público. Parece que ela sabe que não é pra ela chorar em público, que é feio. A mesma coisa, o laço no cabelo. Ela não tira o laço do cabelo em público, ela só tira em casa. Parece que ela sabe que não é pra fazer essas coisas. Então, assim, isso tornou mais leve. Foi mais fácil a minha aceitação. Mas, assim, eu sonho com o dia que a minha filha vai caminhar, com o dia que eu vou chegar com a minha filha caminhando numa terapia e não com ela no colo. Mas não é fácil, assim, a gente idealiza uma maternidade. Eu imaginava, assim, mesmo quando eu tive o diagnóstico da cardiopatia, depois que ela fizer a cirurgia dos 6 meses eu volto a trabalhar. E não é isso que aconteceu e não tá nem perto de acontecer, não sei como vai ser, se um dia eu vou voltar a trabalhar ou não, porque é cuidar dela. E assim, a terapia ajuda? Com certeza, a terapia é fundamental, mas fazer as coisas em casa... mais ainda. A parte que a gente tem que fazer em casa com eles, né? Uma sequência. Então, assim, diz tudo que tu falou agora, gurias, 2 coisas a gente pode tirar. Até para outras mães que vão assistir,
ou que estão em dúvida se leva na neuro, se leva na fono, aceitar o que o teu marido falou. Eu acho que assim, ó, é primordial a gente aceitar, encarar e levar na profissional. Por quê? Porque todo o tempo que a gente não leva é um atraso para eles. Né? Isso que eu tenho visto, pessoas negando. Não, mas o meu marido era assim. Não, mas o fulano era assim. O fulano falou com 7 anos, não tem nada. Entende? Não aceitar. E prejudica quem? O próprio filho. Né? Que muitas vezes na escola não vai... Ele poderia estar indo bem melhor se estivesse fazendo as terapias. Então, essa parte é uma que eu tiro do que tu falou. E a segunda é, se alguém aqui tem uma amiga, né? Uma irmã, enfim, conhecida que tem um filho atípico, se ofereça para ajudar. Eu vou ficar com a criança 1 hora para te tomar um banho demorado, sabe? Porque assim, ó, não é sobre dar um presente, é sobre se fazer presente, né? A criança é uma criança normal. Ela vai, né, ser abraçada, pode pegar no colo. Eu vejo que a Ana vai no colo, né? Sim. E adora, né? Adora. E, tipo, eu tenho um filho atípico, não posso receber visita, não posso, né, ir num restaurante. A maior ajuda é estar presente e fazer alguma coisa pela tua amiga. Ou, hoje eu vou ficar para você ir com o teu marido jantar sozinha, jantar fora. Porque tem gente que não tem rede de apoio. Né? Eu tenho uma rede de apoio muito grande. Eu tenho mãe, eu tenho sogra, os vô também ajudam e se ajudam. As tia. Humano. É humano. Nossa, tem muito. Eu tenho uma rede de apoio, né? E assim, quando eu e o Dani a gente quer sair, chegam a brigar quem vai ficar. Né? Também assim. Deixou de novo, catastrófico. Agora é minha vez. E isso é maravilhoso. Eu deixo uma vez cada um pra ninguém cansar. Né? Mas a rede de apoio é um privilégio. É um privilégio. Então, quem tá escutando, se ofereça para ficar com as crianças. Vai na casa, né? Porque às vezes na casa tem todo o arsenal ali, o que precisa. Os meus sogros e os meus pais preferem ficar na minha casa. Por quê? Porque daí tem o berço, tem isso, tem né? Os brinquedos. É o habitat dele, né? Agora, deixa eu só fazer uma observação a respeito da questão da aceitação, né? Às vezes tu vê filho de algum conhecido, parente, enfim, né? Tá lá com 2 anos e não fala ainda. Daí tu diz, leva na fono pra avaliar. Não, mas a pediatra disse que é normal, que dá pra esperar. Não espera. Não espera. Não te custa levar e fazer uma avaliação e tirar dúvida. Não custa isso. Isso atrasa muito. Porque às vezes assim, demora pra te conseguir uma consulta, daí vai pedir talvez um exame. Daí ali já se foi 6 meses e a criança mais 6 meses sem falar. Então, a gente não pode se ofender também quando alguém pega e lança essa dúvida, essa sugestão. Vai. Tu sabe que quando a professora disse pra mim levar na fono, ela falou com tanto jeito, assim, que ela... Sabe quando ela faz a volta e não faz? Eu fiquei pensando, ela deve fazer isso porque tem gente que se ofende. Sim, né? Aquela coisa, não, meu filho é perfeito. E aí eu consegui a consulta em 3 dias. Chorei, orava, Senhor, né? Se for da tua vontade, que seja, ninguém vai querer que o filho tenha alguma coisa, né? Nós estaríamos sendo hipócritas aqui se a gente falar. A gente idealiza, mas tu tem tem que ser... aquele 1% de esperança que não... Mas tu tem que ser rápido, né? Não tenho condições, vai no SUS. Hoje, né, inclusive a Cleide representa aqui uma instituição. Ter amor. Então, certamente, tu se envolveu com tudo isso em função do teu filho. Sim. Né? Sim. A Priscila, fazendo faculdade, vai ser fono. Por causa dele. Imagina a fono que ela vai ser, gente. Eu, por exemplo, eu vim embora com a Ana de Porto Alegre dia 21 de abril de 2021. Depois de 75 dias de hospital. Era um feriado, né? 21 de abril. Na quinta-feira ela tinha físio, na sexta-feira ela tinha fono. Eu vim lá em Porto Alegre. Marcando. Já tava marcando, já tava mandando mensagem pra pediatra. Me consegue as guias, que ela vai começar atendimento. Tipo, pra ontem. Pressa. Eu sabia que quanto antes começasse,
melhor seria a resposta dela. E eu vim de Porto Alegre com um prognóstico muito ruim dela. Que eles não falaram a palavra que ela ia vegetar numa cama. Mas era assim, era muito ruim o que eles falavam. Eu disse, não, vamos correr atrás. E tá lá, minha tinhazinha. Posso fazer um comentário? Sim, com certeza. Com isso que você falou agora e antes também, né? A gente está focando aqui também a questão da necessidade da premência das terapias. Eu acho que aqui nós também temos que falar não só para as mães, os pais atípicos, porque os pais também são, né? Mas nós precisamos falar com os nossos legisladores. Porque, como a Gabi falou lá no início, nós 5 aqui até temos condições, digamos assim, de conseguir as terapias. Mas a grande maioria não. Então, aí que eu acho que é importantíssimo que sejam criadas políticas públicas capazes de resolver esse tipo de problema. Que nem tu dissesses antes, né? Vai pro SUS. Vai pro SUS, sim, mas tem que ser SUS rápido, né? Porque a gente também não pode ficar esperando a terapia. E nós temos muitas pessoas, eu trago isso em função da PAI, né? Que a gente... eu trabalho um pouco lá com eles, porque na diretoria, né? Então, assim, nós temos uma grande maioria de famílias que não têm condições. Então, daí, o que eles fazem? Então, por isso que a gente precisa que tenham políticas públicas que garantam as terapias via SUS, com uma qualidade e com uma agilidade. E eu também queria trazer uma outra questão que você falou antes da questão do futuro, né? Quando tu disse que o que vai ser da minha filha no futuro, quem vai cuidar da minha filha. Eu acho que essa também é uma dúvida e uma preocupação muito grande que eu tenho. Uma, porque também não sou muito jovem, né? Meu marido tá um pouquinho mais novo que eu, mas assim, o Davi já tem 22 anos, né? É um homem. É um homem. E quem vai ele cuidar não tem dele? Condições ainda de se virar sozinho. Não tem. Ele tem que estar sempre acompanhado de alguém. Então, assim, eu me preocupo muito com o futuro dele, com quem vai cuidar dele. Por mais, claro, ele tem um irmão e tal, né? Mas, bom, o irmão consegue dar conta da família dele, da vida dele, e daí mais cuidar do irmão. Então, assim, são muitas preocupações, assim... que a gente teria que pensar de uma forma diferente para conseguir trazer uma tranquilidade maior para as mães, digamos famílias. assim, para as famílias, né? A gente vê também muitos casos, né, gurias, de pessoas mais carentes que não conseguem fazer as terapias. Até foi um caso na PAI, que ela tem 4 filhos. Os 4 são autistas. Nossa. E o marido fugiu. Meu Deus. Né? O marido foi embora. É uma situação Acontece muito, muito comum. Muito comum, né? E não Quem só não tem- dentro do espectro, de qualquer maternidade atípica. Em função do Instagram da Ana, eu conheço muitas mães e muitas, assim, os pais não estão nem aí. E é assim, 99,9% é o pai que abandona o barco. Imagina 4. Muita mãe. Cleide, agora para você. A solidão da maternidade é atípica. Muitas mães falam sobre o sentimento de solidão, mesmo estando rodeada de pessoas. Como a solidão se manifesta no dia a dia de vocês e como você lida com isso? Eu não vejo, assim, a solidão. Não, eu tenho uma grande rede de apoio, né? Minhas irmãs, como eu disse lá no início, eu tenho meu sobrinho também, né? Então já é na família mesmo. Então, eu, assim, sinceramente, não vejo. Já vou falar até que eu vou a Criciúmal fazer as terapias do Luiz lá, né? Graças a Deus consegui, vou fazer lá. E daí já tava aquela coisa assim, daí como é que tu vai? Vão te levar, sabe? Aquela coisa assim, todo mundo junto, assim. Eu não vejo isso, assim, pra mim, desde o início não foi. Que bom, né? Não sinto mesmo, sinceramente. Não sinto a solidão. O que eu queria falar também, pensando no que a Cleo falou, a gente pensar
do que vai ser com o filho. Com certeza a gente pensa. E eu acho que o nosso caso, mães atípicas, é dobrado ainda, né? O pensar. Que a gente pensa o do normal, do filho dito normal. Sim. Que como é que vai ser. Então, para nós, é mais ainda pensar duplamente de como vai ser, né? Já eles sendo atípicos. Que então é um pensamento mais forte ainda de pensar de como eles vão ser mais tarde, né? E como diz a Cleo, eu também já tô lá nos meus 50 e poucos, né? E penso também como é que vai ser dele. Acho que todas também devem pensar. Alguém aqui já sentiu solidão? Eu acho assim, ó, não é uma solidão de ajuda, sabe? De falta de ajuda. Não é essa solidão. Mas às vezes me dá assim... Quando eu vou pensar, quando me cai na cabeça justamente isso, como é que ele vai, que apoio ele vai ter no futuro? Então, para mim, eu acho que essa é a solidão que eu sinto, sabe? É de não ter a resposta pro futuro dele. E isso me faz sofrer. Eu acho que isso me faz sofrer. Então, assim, ó, não é essa solidão de apoio familiar, de apoio dos amigos, sabe? É essa solidão de eu chegar aqui para vocês e dizer, gurias, como é que vai ser o futuro do Davi? Bom, vocês não sabem? Eu também não sei, não tem. Então, isso para mim, de repente, eu caracterizo como uma solidão que me faz pensar e pensar e pensar e não tenho a resposta. E daí me deixa triste. E daí eu sinto solidão. Porque ninguém pode responder. Né? Medo também. Eu já sinto a solidão de que a minha vida parou. E eu não tenho uma perspectiva assim, vou voltar a trabalhar, eu vou conviver. Porque como eu convivia com muita gente, eu sinto falta disso. Eu fico o dia inteiro em casa. Quer dizer, o dia inteiro em casa, eu levo nas terapias. Mas a minha vida se resume a estar em casa cuidando da Ana. E por mais que eu vá para tudo que é lugar com ela, faça tudo, um dos motivos, por exemplo, que eu não levei ela na feijoada. Primeiro, porque eu tava com medo que ela ficasse doente. Segundo, eu ia ter que ficar sentada num canto com ela no colo. Então, eu sou aquela pessoa que tem que esperar sempre alguém comer para depois eu poder comer. Que eu tenho que ir embora mais cedo porque ela tá cansada de estar no colo. Tipo, a minha vida mudou nesse sentido, né? Então, tudo eu tenho que adaptar em função dela e fazer do meu jeito e aceitar. Tipo, todo mundo vai pra piscina com os filhos. Eu não vou. Todo mundo vai pra pracinha com os filhos. Eu não vou. Por causa das limitações dela, né? Por causa de uma traqueostomia, ela não pode entrar na água, não pode ir na pracinha. Então, nesse ponto, eu acho assim, apesar que tem uma rede de amigos, de padrinhos, que são muito presentes, para algumas coisas, a vida de todo mundo segue, né? E a minha... Não vou usar a palavra estagnada, porque também não é para tanto, mas... A tua parte profissional, Isso. a tua parte como mulher, quer dizer, né? Sim. Eu concordo com a Gia, eu acho que a maioria, que nem como a gente falou, que a maioria que os pais abandonam, né? Dificilmente poucos pais assumem a parte das terapias, né? Sim. Então, a maioria das famílias, as mães que assumem. A maioria, acho que 95% das mães que eu conheço deixaram de trabalhar, largaram suas profissões para cuidar dos filhos. Eu consegui conciliar, porque eu já trabalhava em casa, né? Trabalhava com artesanato, agora eu trabalho com material pedagógico, mas em casa. Então, eu não posso. Até esses dias até surgiu uma vaga de gerente de um café, e daí meu marido pensando, eu podia ir, mas de que jeito? Eu tenho que ganhar muito, muito, muito bem, porque eu tenho que pagar alguém para ficar em casa, e alguém, daí se eu não levo na terapia, o marido tem que levar, então é uma coisa que não fecha, sabe? Não consegue. Quando eu me formar e for trabalhar, atender como fono, vou ter que trabalhar só meio período. Outro período eu ainda vou levar ele nas terapias, né? Mas é uma coisa assim... que fica mais pra mãe, sabe? E nesse sentido eu também acho que pode encaixar um pouco a solidão, sabe? Porque tu não consegue, não adianta tu querer dizer que sim, porque a gente não consegue frequentar os mesmos lugares que uma criança que tem um desenvolvimento esperado, no caso, né? Agora o Lázaro tá mais tranquilo, mas 2 anos atrás ele saía correndo pra tudo que é lado, ele quer mexer em tudo, aí eu tenho que cuidar o barulho, tenho que cuidar a escada, tenho que cuidar a piscina,
Tem que cuidar das outras crianças, tem que cuidar onde ele sobe, porque ele não tem medo de nada, ele vai subindo e vai indo, vai indo. Então, até na pracinha tem que cuidar. Hoje ele já sabe, mas mesmo assim. Vamos em tal lugar, peraí, deixa eu pensar. Tem escada? Não tem? O que ele vai fazer lá? Leva o brinquedo? Não levo? Então, tu tem que fazer uma avaliação, não é em qualquer lugar. Na praia, numa festa, no aniversário. Atualmente ele tá com muita questão sensorial. Então, o barulho atrapalha muito ele ainda não deixa botar o abafador no ouvido, ele resiste até o abafador. Então, nesse lado sensorial dele tem complicado mais, assim. Então, tipo, a gente molda a nossa vida em torno deles. É aquela coisa, tu vai, digamos, num evento social, tu não senta lá tranquila e curte a festa, o evento. Tu tá ali sempre em volta. Em alerta, né? Mesmo que alguém pegue, tu fica... Sim. Né? Será que tô incomodando? Será que ela não cansou? Não quer que eu cuide. A gente já, né? Mãe é assim. Mãe é. Então, os desafios diários invisíveis. Aquilo que ninguém vê que as mães atípicas passam. Quais são os desafios que a sociedade não vê, mas que vocês enfrentam constantemente na criação dos filhos atípicos? Eu acho que... E para mim, eu vejo essa atividade diária, essa dedicação diária de terapia, sabe? Pode ser até que alguém pense, é só levar na terapia, tu fica lá sentada 40 minutos esperando. Só que tem dias que são 4 terapias, tu entra e sai do carro 8 vezes. E quando chove, quando tá frio, quando tá muito quente, e daí tu tem que dar o lanche. E ele cansa. Às vezes cansa, Ele é bem faceiro, sabe? Ele gosta bastante. Até na sexta-feira passada... Em função do feriadão, teve uma terapia ao invés de 3, e ele chegou. Quando ele viu que a gente estava indo embora, ele começou a ficar bravo no carro, porque ele não queria ir embora, ele queria passear mais. Então ele gosta bastante, mas esse cansaço do dia a dia, sabe? Em alguns momentos, assim, quando eu não consigo levar ele na terapia, o pai leva e ele fala: meu Deus, como é que tu faz isso todo dia? Como tu cansa, como é cansativo, porque. Hoje até ele caminha tudo, mas quando ele era menor, ele queria colo. Daí eu levava no colo, entra no carro, sai do carro, guarda-chuva, lanche, mochila, né? O material que ele leva junto. Então eu acho que essa dedicação diária, e daí continua em casa, né? Tu tem que cuidar para ele comer sozinho, toma sozinho, ajuda no banheiro, ajuda nas atividades, que daí a gente faz sempre alguma tarefa em casa, né, para reforçar o que ele faz nas terapias. Quando vai na escola, aprende a levar mochila, aprende a se arrumar no carro, aprende a andar até a sala. Então tu tá constantemente com aquele olhar de ensinar, de aprendizado, de reforçar o que ele já sabe, ou momentos que ele briga frustrado, né, quero olhar o desenho agora não pode. Já fica bravo, já desregula. Aí tu tem que também dar esse apoio emocional. Então, é uma constante que com um filho que não tem transtorno, síndrome ou alguma doença, ele vai sozinho, meio que sozinho, né? Eles vão aprendendo, eles vão vendo os irmãos, eles vão convivendo, eles observam, imitam, fazem igual. Vai filho, baixa a calça no banheiro, senta, depois se limpa, levanta, ok. E com eles não é assim, né? Principalmente dentro do transtorno do espectro, como é muito variável também, né? Depende de uma criança para outra, umas é mais fácil umas coisas, outras não, outras são muito pior. Então eu acho que esse olhar constante, aí quando dorme, aí o meu também já não dorme a noite inteira, então raramente eu durmo uma noite inteira. Então o tempo é 24 horas. E daí a mãe não pode estar cansada, a mãe não pode ter dor de cabeça, a mãe não fica doente, tem que estar ali, né? E eu, por exemplo, sábado foi um dia que eu acordei com muita dor de cabeça, assim, e eu me senti culpado o dia inteiro, porque eu não fiz nada de estimulação com a Ana, porque eu não tava legal, eu não tinha condições, e eu me senti culpada. Daí às vezes até o Jaime diz no domingo: tua mãe já vai te judiar, Ana. Sim. Te judiar. Que judiar que eu boto ela pra caminhar, vou fazer os exercícios. Tua mãe já vai te judiar. Mas é assim que ela tá evoluindo. Sim. Hoje eu já não seria mais fácil, né? Bom, se fosse só levar na terapia e funcionasse, né? Aí em casa... hoje eu consigo não me sentir mais culpada. Assim, tipo, fim de semana eu não faço quase nada. Claro, a não ser hora de comer, escovar dente, tudo a rotina normal. Mas atividades eu deixo mais solto, sabe? Vai descansar, vai brincar, vai... Outra coisa que as pessoas não veem, que talvez eu e a Pri passamos um pouquinho diferente das meninas...
a briga com o plano de saúde. Ah, é verdade. Ai, gente. É a cada 4 meses. É, né? 6, 6, depende. É aquela luta por profissional, por autorizar, e daí trocam de profissional, e daí tu tem que lutar pra continuar com aquele que já tem vínculo, Aí demora. e daí demora. E aí começa em um novo, aí tem toda a adaptação. Isso é desgastante. Desgastante. Uhum. Bem E desgastante. para eles rotina é bem complicado, né? Na real, qualquer criança tem que ter rotina, né? E sair da Uma rotina criança típica mais ainda, né? Curias. Desculpe, mas enquanto vocês brigam com o plano de Vocês saúde... brigam com o SUS. Eu disse, a nossa briga é um pouquinho diferente da de vocês, né? Que a gente ainda consegue contestar algumas coisas, né? Por exemplo, esses dias a Unimed queria trocar a físio dela e eu questionei a físio, né? Eu disse, tá, mas essa físio que vocês querem que atenda a minha filha, ela atende estética. Minha nossa. Não, e eles nem conferem isso. Não, daí assim, Eles não conferem. daí tu tem que estar em cima, daí foi o motivo pelo qual a gente fez o Instagram da Ana, foi para ajudar a orientar outras famílias, sabe? Como, por exemplo, como tu chega em Porto Alegre num cardiologista, Imagino que economiza de... como que tu consegue as terapias, quem que é um profissional indicado Vai lá. ali, faz assim, que assim funciona. Eu rodei muito, corri muito atrás do rabo até chegar lá. Então, pega esse caminho aqui, esse atalho. Que vai funcionar. É. Então, a gente fez a primeira parte agora, gurias, tá? Nós vamos fazer em 2 partes, porque tem muito assunto, tem muita coisa legal para falar. Quero agradecer o nosso apoiador, Nato Wellness, tá? Que está aqui conosco, né? Comidas saudáveis e naturais. Gurias, elas estão esperando, né? Acabar aqui o podcast pra gente não falar de boca cheia, né? Então, vamos encerrar a primeira parte e logo a gente começa a parte 2.